pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Flávia Martinez, bem-vindos ao meu canal. Se caso você ainda não me segue em nenhuma das redes sociais, eu vou estar deixando elas passando aqui embaixo para você ir lá conferir e se você gostar, está me seguindo lá também. O vídeo de hoje eu quero começar falando para vocês que eu me sinto extremamente envergonhada. Quando eu fui ver esse filme, que ele estava em cartaz, que é Estrelas Além do Tempo, eu não tinha noção do que se tratava. E eu acho isso extremamente vergonhoso para mim como mulher, não saber do que se trata. Então se você chegou aqui só porque você se interessou pela capa do vídeo, ou se você já viu esse filme, eu acho que você deve saber um pouco mais sobre a história dessas três mulheres antes de você ver o filme, para que você seja, assim, uma mulher melhor, um cidadão melhor e que você tenha mais orgulho ainda de ser mulher. Esse filme fala da história de três ultra, mega, hiper mulheres, assim, que eu acho que é uma vergonha nós não sabemos, ou pelo menos eu não sabia, sobre a história dessas três mulheres. E eu gostei muito, eu fiquei muito chateada que ele teve várias indicações no Oscar, porém ele não levou nenhuma. Eu fiquei muito chateada, porque eu acho que pelo tema do vídeo e como ele foi abordado e tudo mais, ele deveria sim ter recebido como, não só a indicação, mas ter recebido o prêmio. Mas ele também teve outros prêmios que ele ganhou, mas não o Oscar, que é o mais simbólico, mas deveria ter ganho, não só o filme em si, mas enfim, o elenco e tudo mais, eu acho que deveria ter ganho. E hoje, o vídeo de hoje é pra falar um pouco pra vocês sobre essas três mulheres maravilhosas que falam o vídeo. Que se você viu o filme, ou tá com vontade de ver, ou se você gosta desse tipo de filme que fala sobre histórias de verdade, sobre pessoas realmente importantes, eu tenho certeza que você vai gostar. O filme de Estrelas Além do Tempo, ele foi lançado aqui no Brasil dia 2 de fevereiro, e eu tive a oportunidade de ver, só que eu fiquei chateada porque aqui na minha cidade, o único horário que ele tava pra poder ser exibido era às 2h pouca da tarde, então eu acredito que pouquíssimas pessoas tiveram acesso. Eu não sei aí na sua cidade ou aonde você mora, se ainda estiver passando nos cinemas, eu acho que vale muito a pena você estar vendo. É um filme muito inteligente, é muito engraçado também, e também passa por várias situações da época de 60 que a gente ainda vive hoje. Muito preconceito mesmo, não só por serem mulheres, mas principalmente por serem negras. Esse filme retrata muito bem como eram tratadas as pessoas negras na época, e coisa que a gente fica chocada hoje em dia, em saber que como pode ter existido um lugar que pudesse ser daquela forma. E isso ficou muito evidente, sabe, que o principal preconceito que essas três mulheres sentiram na pele foi o fato de serem negras e de serem mulheres, sabe? Então elas eram desmerecidas, não importavam qual era a sua formação, elas sofreram muito preconceito por isso e mesmo assim conseguiram chegar onde chegaram. O papel dessas três mulheres foi essencial na época da corrida espacial que estava havendo entre os Estados Unidos e a Rússia, que eles estavam naquele dilema de ter que colocar um homem no espaço, e os Estados Unidos estavam tendo muita dificuldade de conseguir fazer com que isso acontecesse, até que a Rússia conseguiu mandar o primeiro homem para o espaço. O papel principal dessas mulheres foi conseguir achar a equação para que colocasse o homem lá e tirasse o homem de lá. Eu vou falar para vocês basicamente quem foram essas três mulheres e o que elas fizeram para poder estar colocando o homem no espaço, o homem na lua e várias outras coisas que elas fizeram pelo nosso mundo, pela nossa sociedade, por onde a gente chegou hoje, e é ridículo a gente não saber quem são essas mulheres. Eu vou começar falando pra vocês sobre a atriz, eu não sei como se pronuncia o nome dela, acho que é Taraji Henson. Vou deixar a fotinha dela aqui pra vocês estarem vendo quem ela é bastante famosa. E ela fez o papel da Katherine Johnson, que do filme toda, por mais que tenham três protagonistas, ela é a principal do filme, que mostra a história dela com mais detalhes. E ela trabalhava nessa época como computador. Na época não existiam os computadores, tipo calculadoras, essas coisas que a gente tem hoje. Então lá os computadores eram pessoas que faziam as equações, eram matemáticos e físicos. E ela trabalhava numa seção da NACA, que acho que é NACA, que foi o que deu origem à NASA, e lá elas trabalhavam com serviços esporádicos, porque elas eram negras e eram mulheres, então elas não tinham direito a trabalhos fixos nos projetos que a NASA trabalhava. E eles estavam tendo muita dificuldade, como eu falei, para estar lançando o homem à Lua nessa corrida espacial contra a Rússia. Homem à Lua não, homem ao espaço primeiro. E a Katherine foi chamada para poder ajudar nessa equação. Na verdade, ela pegava tudo que os engenheiros faziam e fazia um cheque nos cálculos, nas equações. Só que a Katherine teve um papel muito importante, porque eles conseguiam sim lançar o homem ao espaço. Porém, para o homem voltar para o espaço, para que a cápsula não se desfragmentasse e tudo mais, eles precisavam achar uma equação perfeita do momento e local exato que ele teria que inserir de novo na atmosfera para que isso não acontecesse. E quem conseguiu fazer isso foi a Katherine.
através, na munheca, assim, na mão, sabe? Ela não teve ajuda de ninguém, ela foi na mão e conseguiu fazer isso. E o mais incrível é que nessa época estavam implementando, eu acho que é o IBM, se eu não me engano, que era aquele computador ultra mega gigante, e eles até substituíram a Catherine por esse computador para ter essas coordenadas. Só que na hora de subir, o astronauta, que eu não consegui achar o nome dele, o astronauta chegou e falou, eu só vou subir se a Catherine confirmar a rota para mim. Ela foi chamada de novo, voltou para lá, confirmou a rota, tudo na mão, e mandou, e o astronauta subiu. Depois disso, ela foi renomada e não perdeu mais o seu posto e conseguiu fincar a sua cadeira lá na NASA. E em 2016, ela foi intitulada uma das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras pela BBC. E nada mais que justo, né? Eu acredito que não só ela, mas como as 3 deveriam ter sido, mas ela foi e ela recebeu essa homenagem através do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A segunda que eu vou estar falando pra vocês, ela foi interpretada pela Octavia Spencer, a Dorothy Johnson. Ela foi a primeira afrodescendente, a primeira mulher afrodescendente a ganhar um papel, um cargo de chefe, né, de supervisora na NASA. Só que isso foi o que eu achei no Wikipedia, eu achei muito vago pelo o que essa mulher fez. Como eu falei pra vocês, no caso da Catherine, lá naquele momento da NASA estavam implementando o computador, o IBM, para poder fazer os cálculos dessas rotas. O que ela fez? Quando ela soube que isso estava sendo feito, ela foi numa biblioteca, pegou um livro de programação e estudou. Ela foi a primeira pessoa a conseguir fazer esse computador da IBM da NASA, a fazer cálculos precisos sobre rotas e tudo mais. Tanto que ela participou entre vários outros projetos, inclusive esse que eu falei do Homem ao Espaço, Homem à Lua, por ela ter conseguido ser a única pessoa a conseguir programar esse computador para conseguir ter esses valores exatos. E aí foi assim que ela conseguiu o cargo como supervisora-chefe da onde se cuidava dos computadores da IBM. E o mais legal é que antes ela trabalhava num setor somente para negras, né, mulheres e negras, que eram as computadores da NASA na época. Então, quando chegavam os trabalhos para ela que via, fulano, é você que vai fazer, fulano, é você que vai fazer. E quando ela foi chamada para ser a chefe do setor do computador da IBM, ela pegou as 30 mulheres que trabalhavam com ela e conseguiu um cargo fixo, que como eu falei para vocês no começo do filme, elas não tinham esse direito por elas serem mulheres e por elas serem negras. Os trabalhos que elas faziam era como computador e um trabalho provisório. Era um projeto, acabava e voltava. Elas não tinham esse direito de trabalho fixo. E essa Dorothy, ela conseguiu fixar essas 30 mulheres para trabalhar com o computador da IBM, com a programação na NASA. Então, elas foram as primeiras a trabalhar retirando esses dados do computador. A terceira que eu vou estar falando pra vocês, ela foi interpretada pela cantora Janette Monáe, eu não sei como fala, mas essa é a fotinha dela. E a terceira é a Mary Jackson. Ela, no filme, mostra que ela é uma pessoa muito inteligente, que ela teve uma oportunidade de um projeto fixo para poder ajudar com a estrutura da cápsula nessa corrida, né, corrida do homem ao espaço. Ela foi responsável para ajudar nos cálculos de suporte, né, da estrutura dessa cápsula. Porém, no filme mostra muito mais do que isso. Ela teve a oportunidade de se candidatar a uma vaga para ser engenheira da NASA. Porém, pelo fato de ela ser mulher, ela teria uma dificuldade de se candidatar para essa vaga. Quando mesmo assim ela se candidatou, ela sofreu ainda mais preconceito porque falavam que além dela ser física, matemática e ultra mega power fodona, ela tinha que frequentar aulas de engenharia. Porém, as aulas de engenharia naquela época só eram disponíveis para brancos. E a única faculdade que tinha ali por perto na cidade dela, as aulas de engenharia era uma faculdade para brancos, porque lá as faculdades, escolas e tudo mais eram divididas entre brancos e negros. Então, quando isso foi imposto pela chefe dela, branca, que ela só poderia ser engenheira se ela assistisse essas aulas de engenharia, já foi colocada com o intuito dela não conseguir fazer essas aulas, porque a escola era direcionada a brancos. O que ela fez? Ela entrou com um processo e ela foi a juízo para poder pedir para que ela tivesse direito de assistir às aulas na escola de brancos. Quando ela foi julgada pelo jurado, o jurado foi e falou, mas você sabe que ali é uma escola para brancos, como se ela não tivesse o direito de fazer ou ter acesso às informações por ela ser negra. E ela, o que ela fala? Ela fez uma pesquisa sobre o juiz. Ela falou, o senhor foi o primeiro da sua família a frequentar a marinha, o senhor foi o primeiro disso e disso e disso. E ela falou uma coisa muito importante que eu vou levar pro resto da vida. Ela falou, todos os casos que você E ela falou uma coisa muito importante. Todos os casos que o senhor vai julgar hoje, daqui 100 anos, você não vai mais lembrar.
Mas já pensou se você aprovar a que eu seja a primeira pessoa, mulher negra, a estudar, a fazer faculdade de engenharia? Você, daqui 100 anos, não importa quantos anos passem, o senhor vai ser lembrado pelo resto da história de ter autorizado? Ela falou que o que importa é você ser o primeiro. Então, além dela ter sido a primeira mulher negra a ter feito engenharia numa faculdade para brancos, ela fez com que o juiz fosse o primeiro cara a autorizar que esse tipo de coisa fosse possível. Então, ela conseguiu se formar, ela foi engenheira e ela conseguiu exercer essa função de engenheira na NASA como a primeira mulher a primeira mulher negra a exercer essa função como engenheira na NASA. Eu falei pra vocês um pouquinho sobre essas 3 incríveis mulheres que agora eu comecei a estudar muito mais sobre elas. Se vocês não assistiram esse filme, eu acho nada mais que justo vocês assistirem, vão no cinema, procurem em algum lugar que vocês possam estar alugando, não sei, mas procurem ver esse filme, não só pelo filme ser excelente, mas para trazer um pouco mais desse conhecimento para vocês, não só se você for mulher, se você for negra, mas como homem, como qualquer pessoa. Acho que a gente tem que ter o conhecimento de como a gente chegou até onde a gente chegou e através de quem a gente chegou, porque a gente tem mania de achar os Estados Unidos colocou o homem no espaço, mas na verdade não foram eles, foram essas mulheres que tiveram um papel interessante e que a história acaba não mostrando, e graças a Deus um abençoado resolveu fazer esse filme. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo realmente deve ter ficado muito longo, mas se vocês gostaram, escrevam aqui embaixo o que vocês acharam. E se vocês gostam desse tipo de resenha, né, de filme e tal, também deixa aqui pra eu poder saber. E se você viu esse vídeo, me comenta aqui embaixo pra eu saber o que você achou. Então é isso, um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, tchau!